O passado só pesa se você insistir em continuar segurando pelos motivos errados ou da maneira errada. Bom dia, memorável! E uma das piores prisões do mundo pode-se dizer que é aquela em que ficamos aprisionados em nós mesmos, em nossas mentes. É quando ficamos presos em um passado no qual já é uma certeza que não viveremos mais. Podemos dizer que uma das piores ou das maiores prisões do mundo é moradia da nossa própria mente. E hoje eu gostaria de falar com você sobre algo que muitas vezes nos prende, nos limita e que no fundo não é tão real quanto imaginamos. E eu estou falando sobre o nosso passado. Sim, sobre o nosso passado. E talvez você esteja pensando, como assim o passado não é real? Claro que ele é real, ele existiu. Sim, ele é real, ele existiu, mas ele é passado. Ele fez parte da sua vida, mas não precisa participar o tempo todo. Pense nisso. Ele fez parte. Nós estivemos lá, mas se nos faz mal, ele não precisa participar o tempo todo. Passado, aquele conjunto de lembranças, acontecimentos e emoções que muitas vezes insistimos em carregar como se fossem parte do presente. Tão precioso, mas até onde o passado é real? Até onde ele é real? Ele só existe em nossas mentes, em nossas memórias. As memórias que você escolhe reviver. Escolhe reviver muitas e muitas vezes. Ele não tem o poder de te fazer mal, a menos que você o alimente. Pode ser que o passado ou as pessoas que estiveram lá no seu passado te fizeram algum mal. Mas hoje, talvez elas não estejam mais aí. Talvez quem carregue o passado além do necessário seja nós. Podemos dizer que alimentar os fantasmas do passado é o que os torna vivos e mais fortes do que eles realmente são. Pense nisso. Se você continuar revivendo, recontando, relembrando as dores, sentindo os fracassos, as decepções, o passado continua pesando e vai pesar cada vez mais sobre você, com você. E quanto mais você o segura, mais pesado ele se torna. Já reparou isso? Já reparou nisso? Se você pegar um copo de água, por exemplo, ele tem o mesmo peso, certo? Um copo de água de 200 ml, você pega aí, eu pego daqui. Vai ser o mesmo peso, tanto para você quanto para mim. Talvez mudando algumas gramas ali, dependendo do copo, certo? Se você segurar esse copo por 1 minuto, tudo certo, tudo bem. 10 minutos, talvez sua mão comece a se cansar. Agora tente segurá-lo por horas, por dias. O peso do copo não mudou, mas a sensação de cansaço só aumentou, não é verdade? O passado funciona da mesma forma. Só pesa se você continuar segurando. Ele só vai te fazer mal se você continuar alimentando as memórias dolorosas. E o detalhe é que muitas vezes nem sequer percebemos que estamos segurando esse peso por tanto tempo. O passado tem sim suas utilidades. Ele nos traz lições, recordações. O passado serve para nos ensinar, para nos lembrar, para trazer lembranças de algo que queremos recordar com carinho, com nostalgia, boas, belas lembranças, assim como eu repito aqui diariamente nos áudios. Bora lá criar memórias? Bora lá fazer do dia de hoje as melhores lembranças para serem recordadas, relembradas no dia de amanhã?
Notem que esse áudio aqui, ele já é passado para mim. Você está escutando nesse exato momento, porém eu estou criando ele em outro momento. Enquanto você está fazendo uma outra coisa. Nesse momento que eu estou gravando o áudio aqui, você está fazendo alguma coisa que eu nem sei o que é. Que agora que você está escutando já é passado, percebe? E no momento em que você está escutando esse áudio, eu estou fazendo outra coisa. E daqui a pouco, seja lá o que você estiver fazendo ou o que eu estiver fazendo, já vai ser passado. Passou. Mais uma vez, passado. Olha, é muito fácil querer fugir, é muito fácil querer ficar fugindo o tempo todo. Porém, como fugir de algo que nos assombra, que toda hora vem à nossa mente, até mesmo a nossa boca com a nossa fala, as nossas conversas? Tem uma música do Linkin Park ali que diz que é mais fácil fugir, substituindo essa dor por algo entorpecente. É tão mais fácil partir do que encarar toda essa dor aqui sozinho. Profunda, né? E quem foi que disse que você precisa encarar essa dor sozinho? Sozinha? Quem foi que disse isso? E se precisar, o que te faz pensar que você é mais fraco ou fraca do que o seu passado, do que os seus medos, do que algumas situações ou coisas que podem estar te limitando momentaneamente? De certa forma, podemos dizer que seja até verdade dizer que fugir pareça ou parece uma solução mais simples, mais confortável, momentaneamente. A dor do passado, a dor de enfrentar as coisas difíceis da vida parece insuportável. Muitas vezes dói muito, eu sei disso. Eu tenho consciência disso, eu também tenho as minhas dores. Eu também passei por situações, coisas, decepções, assim como você. Todos nós temos dores. E aí junta com as dores, as frustrações do presente, as ansiedades do futuro, e aí não há mente, não há corpo que suporte tanto peso assim. Não é verdade? E eu gostaria de lhe perguntar mais uma vez, quem foi que disse que você precisa encarar tudo isso sozinho, sozinha? Ou encarar isso, independente de quanto esteja doendo, do quanto esteja pesado. Pense nisso. Sozinho pode ser um tanto mais difícil. Um pouco mais difícil ou muito mais difícil. A resiliência não precisa ser uma jornada solitária. Existirão momentos de solitude, de solidão, ok. Mas existirão momentos de boa companhia e nós precisamos aproveitar isso. Aproveitar os momentos solos e os momentos de boa companhia. Crescer, se fortalecer, se reerguer muitas vezes envolve buscar ajuda, aceitar ajuda, compartilhar suas lutas com aqueles que estão ao seu redor, buscar ajuda de um profissional, se fizer necessário, se houver necessidade, por que não? Existem muitas terapias que podem contribuir para uma vida mais leve, mais satisfatória. O Acalme Seu Coração, por exemplo, podemos dizer que é uma terapia em grupo. Você percebeu o quanto tem te ajudado individualmente? Esse áudio, por exemplo, é um áudio terapêutico e que provavelmente você esteja escutando nesse momento de maneira solo. Talvez sim, talvez não. Talvez esteja acompanhado e tudo bem. Mas percebe que existirá momentos, nem que seja na hora de refletir sobre como esse áudio te trouxe alguma percepção. Você só está tendo essas percepções nesse momento por conta de uma decisão que você teve lá atrás, de entrar aqui para o Acalme,
de dar play nesse áudio. Não é verdade? E você aqui não está sozinho. Não está sozinha. Nós estamos juntos nessa jornada, nessa caminhada. Note que não é vergonha admitir que sozinho pode ser mais difícil. É preciso de coragem para admitir certas vulnerabilidades de nossa parte. E talvez muitos até mesmo pensem que para ficar bem precisam sair completamente do caos e se afastar de tudo que faz mal. Mas nem sempre é assim. Nem sempre funciona assim. Nem sempre dá para escapar ou fugir do caos, desaparecer. Pois por mais que você mude de lugar, de ambiente, de cidade, de país, de território, sua mente vai com você. Seus pensamentos vão com você. Eles estão com você. E dependendo dos pensamentos, sentimentos que você tem alimentado ou vem alimentando, pode ir se tornando cada vez mais fortes. Independente disso, você precisa ter a convicção. Ou melhor, você pode aprender a viver dentro do caos. Exatamente, você pode aprender a navegar pelo caos sem deixar que ele te afunde. Estar no caos não significa necessariamente que você perdeu o controle. Bons pilotos passam por turbulências, tempestades sem pousar o avião, sem desistir do voo. Pense nisso, bons marinheiros passam pelas tempestades. Não tem um ditado que diz que são as tempestades que fazem os bons marinheiros? É mais ou menos por aí. O que muitas vezes acontece é que com o tempo nós vamos nos tornando cada vez mais fortes. Você vai se tornando cada vez mais forte, mais resiliente, mais capaz, mais capacitado, capacitada. E isso é ótimo, pois você vai percebendo que não é o peso que está diminuindo, é você quem está ficando cada vez mais forte. É você quem está crescendo, quem está se desenvolvendo. A vida ela vai continuar jogando desafios, dificuldades, situações inesperadas. É o tempo, é o imprevisto, os problemas, são desafios. Mas quanto mais você cresce, mais você percebe que é capaz de lidar com essas coisas, com essas situações, de uma maneira diferente. Porque você cresceu, não foi o caos que diminuiu, mas a sua força interna aumentou. A sua força interna vem aumentando. E notem mais uma vez, não é porque você ficou mais forte que você precisa continuar carregando aquilo que te machuca. Ficar mais forte não é o mesmo que acumular pesos desnecessários. Muito pelo contrário. Ficar mais forte te traz ou te dá a sabedoria de saber quando segurar ou quando soltar o que não te serve mais. Quantos de nós não continuamos desnecessariamente carregando pesos emocionais e psicológicos que não precisamos? Continuamos a segurar memórias dolorosas, rancores, mágoas, simplesmente porque nos acostumamos com o peso. Nos acostumamos com uma vida pesada, com uma vida com pouca ou quase nenhuma liberdade. Nos acostumamos a viver de maneira dura, de maneira pesada, e isso não é nada bom. Cuidado, pois a resiliência também tem a ver com se questionar. Pois a resiliência não é necessariamente sobre suportar a dor ou apenas suportar a dor. Resiliência é também sobre ter a coragem de soltar o que está pesando demais. Imagine que você está segurando uma faca
ao contrário? Você vai ficar segurando ela e apertando cada vez mais? Segurando uma faca do lado do corte. Quando você percebe que pegou a faca do lado errado, o que você faz? Você segura? Ou vai em busca de pegar o cabo? Percebe? Tem gente que fica apertando, se machucando, cortando cada vez mais as suas mãos, machucando um pouco mais o seu coração. E mais uma vez, isso não significa que você esteja desistindo de alguma coisa. Muito pelo contrário. Quando você decide soltar, você está fazendo um ato de autocuidado, de autopreservação. Você está dizendo a si mesmo, a si mesma, que merece viver de forma mais leve, que não precisa se apegar tanto assim às coisas do passado que te fazem ou que te fizeram mal. O passado não é real. O medo de que ele gere também não é real. O medo só existe quando você o alimenta, com as lembranças dos fracassos passados, das dores que já viveu. O passado não pode te fazer mal. Pode sim ter feito mal, mas passou. Você superou, você cresceu, você se desenvolveu desde lá. E se você soltar essas memórias, se você parar de alimentar esses fantasmas, sabe o que acontece? Eles deixam de te assombrar. Eles perdem o sentido. Ou podemos dizer que te assombram cada vez menos, menos e menos. Vão perdendo a força e a eficiência sobre você e sobre a sua vida. E sobre o futuro? O futuro ainda não existe, é fato. Ele está sendo construído a cada passo que você está dando no dia de hoje. O que você faz agora, as decisões que você toma hoje são as que vão moldar o seu amanhã. O seu hoje é o seu passado de amanhã. E se você continuar segurando o peso do passado, como que vai ter força suficiente para construir um futuro que tanto deseja? Como vai ter força suficiente para que amanhã o seu passado, que é o seu presente no dia de hoje, se torne um passado de boas recordações? É preciso se libertar desse peso para seguir em frente. Se libertar dessas cordas, dessas amarras, esses pesos pesados. É preciso deixar para trás o que já foi, para abrir espaço para o que está por vir, para o que ainda está por vir. E se a dor do passado ainda te incomoda, se ela ainda pesa sobre os seus ombros, pergunte-se: por que eu ainda estou segurando todo esse peso? Por que eu estou segurando a faca do lado contrário? O que eu ganhei ou o que eu estou ganhando ao carregar todo esse fardo? Cicatrizes? E aí? Elogios? Mágoas? As respostas ou a resposta muitas vezes vai te surpreender. Porque o que você ganha ao segurar o passado talvez seja apenas um pouco mais de dor. Um pouco mais de sofrimento. Soltar esse peso também é um ato de libertação. É um ato de amor próprio. E isso não significa que você não ama mais alguém que esteve lá no seu passado. Alguém que esteve, que continua no seu presente. Ou alguém que esteve e não está mais no seu presente. Não significa isso. Não significa que você deixou ou abandonou algo lá atrás no seu passado, ou que vai se esquecer de algo importante. Significa que você vai amar e apreciar do jeito certo, com carinho, com delicadeza, com sutileza, com leveza. Porque sabemos que ser resilientes não significa necessariamente nunca sentir dor, nunca ter medo, nunca errar.
Isso não existe. Nesse sistema de coisas não existe. Ser resiliente é aprender a transformar a dor em aprendizado, o medo em motivação, os erros em degraus para uma vida cada vez mais satisfatória, cada vez mais memorável. A resiliência é a força que você desenvolve ao longo do caminho. Não por escapar da dor, mas por aprender a viver sua vida apesar dela. Apesar das dores, apesar dos desconfortos, apesar das inconveniências, dos problemas, dos desafios. Então hoje, no dia de hoje, eu quero te convidar a entender o que faz parte e o que participa da sua vida. A escolher com sabedoria o que precisa soltar e o que precisa realmente carregar. Escolha com muita sabedoria. Você não precisa continuar segurando o seu passado. Não precisa fugir para que as coisas sejam mais simples. Ou ao menos tentar fugir, né? O que você precisa é se tornar mais forte, mais resiliente, mais capaz de viver a vida com leveza. Mesmo em meio ao caos, mesmo diante do caos. E não se esqueça, seu passado ele só pesa, só vai pesar se você continuar carregando do jeito errado. Pois no final das contas não é o peso que diminui, mas é você quem se torna mais forte. Sendo assim, bora lá? Apreciar e colecionar as mais belas memórias? Bora lá fazer do dia de hoje as melhores lembranças para serem recordadas e relembradas no dia de amanhã? Com o coração calmo, disposto, com intenção, com leveza, resiliência e muita sabedoria prática. Sabe por quê? É assim que eu vou viver o meu dia. E é assim que eu te convido a viver e a contemplar o seu dia também. Um beijo grande no seu coração e até o próximo impulso.